mas alguma dúvida, alguma coisa que eu falei, você não entendeu, eu vou pedir para você depois escrever para mim. Eu ainda sou do tempo que usa e-mail, você pode escrever para prosvaldinho, com W em vez de V, prosvaldinho@gmail.com, porque às vezes eu estou falando aqui, passo um assunto, você que tinha uma dúvida a respeito daquilo. A ideia de estudo é essa mesma, a gente sair de casa, abrir a santa palavra e deixar Deus falar conosco de forma poderosa. Amém? Muito obrigado pela sua presença, não apenas hoje, mas eu já agradeço a Deus pelas próximas 6 semanas que virão. Passa o cinto aí de segurança, e agora daqui até meio de setembro. Por quê? Esse é um estudo que muito me provoca, irmãos. E um dia, com mais tempo, eu conto sobre a história da minha conversão, mas Deus usou um sábio pastor, e eu estava prestes de me converter, mas eu lembro que eu perguntei para aquele pastor qual é a igreja que era certa, porque havia muitas igrejas, e eu queria saber qual é a igreja certa, porque eu vi igrejas de um jeito, igrejas de outro, e eu estou com o coração aberto, escancarado para o evangelho, após o funeral do meu tio, e um jovem pastor pregou, e eu fui naquele pastor Pedro, e eu perguntei para ele, eu falei, qual é a igreja certa, pastor? Eu até estou interessado em ir para uma igreja. E aquele pastor, sem defender bandeira nenhuma, ele era ministro da igreja do Evangelho Quadrangular, podia ter dito, a minha igreja é a certa. Mas aquele homem me provocou dizendo, leia a Bíblia, meu jovem. Vai ler a Bíblia que você descobre qual é a igreja certa. E se eu estou aqui hoje, meus irmãos, é porque há mais de 30 anos eu comecei a ler justamente o livro de Apocalipse, porque alguém falou que lá tinha 7 igrejas. E eu fiquei curioso. E aí eu comecei a ler. E hoje eu volto para cá, porque quando a gente olha para as igrejas do Apocalipse, a primeira coisa que a gente vai descobrir é a visão que o próprio Cristo Jesus tem da sua igreja. Domingo passado nós falamos de manhã e à noite de Apocalipse capítulo 1. E nós vimos que a igreja de Jesus estava sofrendo física, mentalmente, numa invasão de doutrinas erradas. Nós vamos passar por elas com mais detalhe agora. Vimos também que comportamentos distorcidos e imorais estavam entrando na igreja do primeiro século. Digamos aqui, 50, 60 anos depois da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. A igreja já estava passando por um momento muito decisivo, de que se ela ia continuar sendo sal da terra ou não. E é nesse momento que Jesus vai até a ilha de Pátimos, onde está um dos seus últimos apóstolos vivos, João, e Jesus declara a João a sua visão, ou seja, Jesus declara aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha a respeito da sua igreja. Nós vemos com detalhe no capítulo 2, no verso 1, Jesus dizendo que é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, num símbolo de fidelidade e honra, e Jesus anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro, que é a sua igreja. Ele anda porque esse andar de Jesus entre as igrejas significa a sua supervisão, o seu cuidado. Ele está junto com a sua igreja. Ela está dividida em 7 cidades, especificamente e metaforicamente aqui na aplicação de João. Mas toda a igreja de Jesus está representada nessas 7 igrejas. Isso vale para o passado, isso vale para o presente, e isso vale até a volta do Senhor Jesus. Por isso que ele vai dizer várias vezes aqui, nós já vamos ler o texto. Ele vai dizer para as 7 igrejas, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas aflições, eu sei onde você vive, eu conheço o seu trabalho.
Jesus não está tendo um sentimento a respeito da igreja. Ele não está tendo uma impressão a respeito da igreja. Ele sente o que a igreja sente. Ele é a cabeça desse corpo. Ele conhece com experiência real. A palavra conhecimento aí é mais do que ter uma ideia. É viver junto com a sua igreja. De que igreja nós estamos falando, Oswaldinho? Nós estamos falando das 7 igrejas. O Império Romano dominava o mundo e havia uma parte do Império Romano na região que hoje é conhecida como a Turquia. Eu vou aumentar aqui para a gente. Aqui na Turquia é muito interessante porque você tem aqui bem pequenininho onde João está preso, na ilha de Patmos, uma ilha bem pequenininha. E aí você tem as 7 igrejas, você tem as 7 igrejas ao redor da ilha de Patmos. Nós vamos entender que essa região era uma região muito importante para o Império Romano. Você daqui a pouco vai ver que a igreja que se reunia lá em Jerusalém foi espalhada. Não tem mais aquele núcleo onde Pedro, João ficava. Houve perseguição, houve morte. A igreja se espalhou. E essa região concentra então a maior parte da representação cristã dessa época, desse período. E Jesus então, na sua fidelidade e justiça, olha e revela o que ele vê na sua igreja. Os seus pensamentos, como essa igreja é, mas também como essa igreja deveria ser. Infelizmente, hoje em dia, nós temos muita gente falando muita coisa, para não falar asneira, a respeito da igreja de Jesus. E não é novidade. Velhos movimentos heréticos estão voltando. Não é novidade. Jesus disse que seria assim. No entanto, com essas 7 igrejas, o Senhor manda uma revelação clara e direta, porque se nós chegamos até aqui hoje em dia, foi resposta daquilo que Jesus trabalhou no coração dessas igrejas. Algumas obedeceram mais, outras menos. E é interessante, porque aí já nasce a pergunta: Oswaldo, por que vai de Éfeso para Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira? Meus queridos, o grande arqueólogo, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, William Ramsay, diz que essa era a grande estrada circular. É por onde havia mais pessoas, é por onde havia mais comércio, mais riqueza e mais influência social. Então o pessoal vinha aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar. O pessoal vinha aqui pelo mar. Deixa eu ver, não vou conseguir. Mas o pessoal vinha aqui pelo mar, e depois dessa região marítima, vou conseguir. O pessoal chegava pelo mar, e a primeira grande cidade que eles encontravam de comércio, de troca de moeda, de troca de produtos, onde se falavam várias línguas, é a cidade de Éfeso. Então, um carteiro daquela época, quando ele tinha que chegar nessa região do mundo para trabalhar, qual era o roteiro do carteiro? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, acabava na Laodiceia. Então Jesus, quando dá a revelação à igreja, ele já dá na ordem que quem levar as cartas de João, já vai entregar na ordem geográfica e social acessível à igreja daquela época. Como Deus é sábio, amém? A gente se maravilha com o cuidado de Jesus em cada detalhe. Quando é que isso aconteceu, Oswaldinho? Aí a gente precisa ver um pouco de cronologia rapidamente. Quando a gente fala de cronologia bíblica, meus irmãos, isso difere muito de estudiosos para estudiosos. Às vezes uma diferença de 3, 4 anos, por isso que a gente não tenta cravar, né? Estamos aqui no ano 30, basicamente quando a igreja é fundada no Pentecostes, o Senhor Jesus ascende aos céus, a igreja então começa ali em Jerusalém. Você tem aqui, entre 46 e 47, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele consegue uma evangelização entre os gentios, e os gentios que somos nós, não os judeus, começam a receber o Espírito Santo. Entre 49 e 50, a igreja tem que fazer o primeiro concílio em Jerusalém, para onde, o que nós vamos fazer com os gentios?
E mais ou menos nesse período, Paulo começa a segunda viagem, e aqui, meus irmãos, em 54, surge um imperador romano doidão chamado Nero. Nero é a primeira grande encarnação de perseguição à igreja do Senhor Jesus. Quando Paulo termina a sua terceira viagem missionária e começa a escrever Romanos, é Nero quem está começando a perseguição sobre os cristãos. Nero incendeia Roma em 64 e põe a culpa em quem? Nos cristãos. Isso gera um alvoroço na cidade. A igreja que ali já estava começando a se dispersar, então tem que fugir para preservar a própria vida. Como eu disse domingo, por volta de 68, Nero morre. Há uma grande perseguição aos judeus, aos cristãos, aos gentios de maneira geral em Jerusalém. Seguindo a profecia do Senhor Jesus, Jerusalém é destruída no ano 70. E aqui em 81, 11 anos depois, com a igreja já espalhada e ainda perseguida, aparece um imperador ainda pior do que Nero, chamado Domiciano. E Domiciano, coitada da Aninha. Ela é domiciana. Jesus domina ali. E quando Domiciano assume, ele vai então mandar matar a maioria dos apóstolos que ainda estavam vivos. João é mandado preso para a ilha de Patmos, exilado. E lá no exílio, então, por volta do ano 85 a 90, João começa a escrever o seu evangelho. Ele sabe que a igreja está perseguida, muitos estão morrendo, muitos estão abandonando a fé. Então João escreve o evangelho para dizer aos mais jovens na fé: não desistam. João está firme, João está com o coração no Senhor, colocando a igreja em oração diante do Senhor. E é nesse período então que se começa a redação do livro do Apocalipse. E aí João escreve mais a primeira, a segunda e a sua terceira carta. É um momento que nós vemos, por isso que nós falamos do primeiro século da igreja cristã, que não teve moleza, meus irmãos. Não teve sossego. Era amar, servir, construir igreja e correr. Amar, servir, construir igreja e correr. Amar, ganhar gente para Jesus, batizar gente, orientar discípulos e correr. Porque hora ou outra vinha um novo perseguidor. Essa igreja está cansada? Está. Essa igreja está enfraquecida? Está. E um dos seus últimos pilares, dos homens que andou com Jesus, já sabe que logo, logo ele vai ser morto. Está lá na ilha de Patmos esperando infidelidade diante de Deus. Jesus Cristo vê isso e não fica inerte. Jesus Cristo vê isso e fala: é hora de eu reanimar meu povo. É hora de eu reanimar a minha noiva. É hora de eu dizer para a minha igreja: não desista. E aí então Jesus aparece a João e fala: escreve as 7 igrejas. Vamos colocar o coração em dia. Vamos ensinar as futuras gerações o que eu quero da minha igreja. E como é que a gente é corpo de Cristo nesse meio, nessa luta corrida entre gente que não acredita na nossa fé e gente que persegue a nossa fé. Entre sermos vasos de barro, mas ao mesmo tempo termos um grande tesouro que não pode morrer com a gente. Essa igreja percebeu essa dualidade, esse conflito. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, no 2º capítulo do Apocalipse, a partir do verso 1. Hoje nós vamos trabalhar até o verso de número 7. E aí eu quero que você se imagine numa grande cidade, numa cidade rica, de muito comércio, de muita gente de fora. Uma cidade, meus irmãos, é a mais próxima de Patmos, como eu falei, né? Ela é considerada a metrópole da Ásia, a capital da província. E é para essa igreja que está ali lutando, no meio de muitas pessoas, que o texto diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve:
Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, ou seja, em seu valor de justiça, e anda entre os 7 candelabros de ouro, que são as igrejas. E ele diz: conheço as suas obras e o trabalho árduo, a sua perseverança. E sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Verso 3. Você tem perseverado, igreja de Éfeso, e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Pai amado, com reverência nos achegamos à tua palavra. Esconde-me na cruz do meu Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós conhecimento, entendimento, ilumina as nossas mentes. Tira o cansaço físico do corpo do teu povo. Que aquilo que realmente João entendeu da tua graça e da tua misericórdia, continue se revelando ao coração desta tua igreja amada reunida aqui, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Éfeso, cidade poderosa, cidade rica, cidade que tinha um templo gigantesco em honra à falsa deusa Diana, ou em alguns textos, como os irmãos vão ver, Artemis, chamada assim pelos gregos, e era considerado foi durante muito tempo considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Uma cidade litorânea, com muitas estradas, com muito poder. E Paulo, quando na sua viagem missionária, lá em Atos 16, você vai ler, que Paulo por muitas vezes quis entrar nessas cidades da Ásia. E o verso 6 de Atos 16 diz, olha que lindo, irmãos, que o Espírito Santo impedia Paulo de chegar ali. Paulo não pôde ir a Éfeso pregar a Jesus quando ele quis. Aí ele teve que passar uma determinada região e ir até a Macedônia, quando ele teve aquela visão do moço macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas na volta dessa segunda viagem, se não me engano, a segunda viagem missionária, Paulo se encontra com alguns homens de Éfeso, pergunta se eles têm o Espírito Santo, isso está lá em Atos 19. Eles falam que só tinham crido no batismo de João. E ali a igreja de Éfeso, então, tem, digamos assim, a legitimação da sua fundação. Paulo fica mais 2 anos e meio numa espécie de montar um seminário teológico, explicando todas as grandezas e as maravilhas de Jesus. Quando Paulo vai embora dali, diz a tradição cristã, que Paulo deixa o jovem Timóteo como supervisor da igreja, e quando Paulo volta e é preso em Roma, é de lá que Paulo escreve a carta aos Efésios. É lá que ele também escreve, já na sua prisão, as 2 cartas a Timóteo, que era pastor dessa igreja em Éfeso. E uma igreja que outrora foi uma igreja muito madura, muito sadia, mas estava também se desviando da sã doutrina. Por isso Paulo escreve a Timóteo e diz: aplica-te à leitura da palavra. Lê no meio do povo, prega no meio do povo, seja a tempo ou fora de tempo. Quando Timóteo então vai socorrer a Paulo, no final da segunda carta Paulo pede que ele vá até a prisão em Roma. Diz a tradição que quem fica... estava aqui, perdão. Então Paulo foi impedido em Atos 16, visita e fica em Atos 19, 2 anos e meio. E aí nessa hora que Timóteo vai até Paulo, diz a história cristã que quem então passa a pastorear a igreja de Éfeso é o grande apóstolo João.
E João fica ali por muitos anos, e por estar num centro de propagação do evangelho, João é perseguido, e é preso, e é condenado, e aí vai para a ilha de Patmos depois. É muito interessante nós percebemos que essa igreja de Éfeso teve bons líderes à frente dela. Teve homens maduros, teve homens serenos, como João, teve homens profundos, amorosos, como Timóteo, liderando essa igreja. E às vezes você só ter homens assim não significa fidelidade a respeito dessa igreja. É uma das igrejas mais maduras do Novo Testamento, é uma das igrejas mais fiéis. Jesus vai, quando começo da carta, dizer de algumas virtudes dessa igreja, aqui nos versos 2 e 3, do capítulo 2, Jesus diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs às provas os que diziam ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento. Lá no verso 6, Jesus ainda vai dizer: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Essa era uma igreja muito rica diante dos olhos do Senhor Jesus. Jesus vai dizer 3 virtudes claras dessa igreja. A primeira é porque ela era uma igreja ativa nas suas obras. Podemos pensar que a igreja de Éfeso, aqui Jesus trouxe a explicação, tem um trabalho árduo. Árduo para cuidar de tanta gente que chegava naquela cidade e ninguém cuidava. Nem nas ruas, nem nos becos. O culto a Diana dos Efésios implicava em prostituição cultual. Se achava que para a terra ser fértil, as mulheres tinham que fazer muito sexo e gerar crianças. Algumas dessas crianças eram jogadas na rua. Sabe quem cuidava dessas crianças? A igreja de Cristo Jesus. Quando essas mulheres se convertiam, sabe quem cuidava dessas mulheres? A igreja de Cristo Jesus. Eu quero imaginar, e a gente entende pela história, que essa igreja funcionava como uma colmeia de abelhas. Todo mundo sabia o seu papel. Os dons e os talentos e os serviços nessa igreja não eram apenas bem distribuídos, como as pessoas falavam: chá comigo, vestia a camisa. E agora, no momento árduo de perseguição, a primeira coisa que Jesus destaca dessa igreja é o trabalho. Mas não é um trabalho simples, um trabalho tranquilo, porque eles tiravam pessoas homens que exploravam, seja religiosamente, prostitutamente dizendo. Aquelas pessoas, aqueles meninos, eram vistos como ganho. Depois a gente vai ver que o próprio Paulo, quando passou por lá, confrontou pessoas que vendiam coisas em nome da idolatria, e Paulo foi encarcerado por causa disso, foi afrontado por causa disso. E agora essa igreja trabalha com aqueles que ninguém quer trabalhar. Jesus não disse que essa é uma igreja vagabunda. Jesus não disse que essa é uma igreja inútil. Ele diz: não, eu vejo o trabalho dessa igreja, eu vejo o suor de vocês, eu vejo que vocês honraram. E Jesus diz outra virtude linda: eu vejo que vocês têm perseverança e persistência. Vocês sofrem uma ferrenha oposição. E, amados, é necessário entender que desde o seu nascimento, lá em Atos 19, essa igreja era tremendamente impopular. Paulo fez homens venderem seus livros de magia, queimarem. Expulsou demônios de mulheres que tinham demônios que vinham lá do templo de Diana. O evangelho ali era vivo e radical, mas ele trouxe prejuízo financeiros para outros. Como é que essa gente ia gostar de uma igreja que mexe no meu bolso? Você acha que isso é novidade? Mexia-se sim, porque se explorava pessoas. E com o mesmo tempo que essa igreja amava, cuidava de pessoas, ia à frente no serviço do Senhor Jesus, ela era hostilizada. Eu quero pensar com vocês que em Apocalipse 13, 17, o apóstolo João vai dizer da dificuldade que o falso profeta faz com que os irmãos não consigam comprar ou vender sem a marca da besta. E para mim isso já estava acontecendo lá em Éfeso. Pela marca que o império impingia sobre todos, e os cristãos não queriam declarar o imperador como senhor de suas vidas,
Muitos daqueles cristãos perseveravam na fé, mas com uma dificuldade de fazer comércio, com dificuldade de trocar suas moedas, com dificuldade de comprar bens. Alguns historiadores chegam a dizer que alguns tinham dificuldade até mesmo de comprar alimento. Não era fácil ser dessa igreja. Discriminações em vários níveis, de vários tipos. Porém, aqui Jesus vai dizer que essa igreja é firme na sua postura, é inabalável na sua postura. E Jesus Cristo ainda acrescenta uma outra virtude dessa igreja. Das igrejas do Apocalipse, ela é considerada uma das mais puras. Essa igreja é pura na maneira de pensar a sua fé. E ela tem pureza na maneira de viver a sua fé. A gente pode chamar ela de uma igreja ortodoxa. Vive aquilo que prega, prega aquilo que vive, vive o que declara diante de Deus, pensa em Deus da maneira certa, com a palavra certa, a ponto dessa igreja poder ser historicamente, positivamente intolerante. Meus irmãos, a gente tem que ler a história bíblica, ela se repete. Quando Paulo estava, não vou me lembrar o nome da cidade, que ele estava para ir para Roma para ser preso, em Mileto, lembrei. De Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Ele não era mais pastor em Éfeso, já saiu de lá há alguns anos, mas ele amava essa igreja. Lá em Atos 20. Quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ele fala assim: meus irmãos, eu vou embora. Vocês não vão me ver mais, mas prestem atenção, depois que eu for embora, surgirão no meio de vocês lobos. E aí ele está olhando para um grupo de presbíteros e ele diz: e mesmo no meio de vocês, alguns vão distorcer a verdade a fim de ganhar prosélitos. Esse discurso está em Atos 20, versos 29 e 30. Paulo falou isso décadas antes. E agora aqui Jesus está dizendo: vocês como igreja se tornaram uma igreja pura aos meus olhos, porque como João ensina na primeira carta, vocês examinaram os espíritos, vocês confrontaram os ensinos enganosos, vocês viram realmente a qualidade dos homens que se apresentaram diante de vocês. No verso 2 Jesus vai dizer: vocês puseram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não são. Eu acho lindo esse olhar para a igreja de Éfeso, porque é uma igreja que tem discernimento. Já no primeiro século, tinha gente dizendo coisas em nome de Jesus que não batia com a vida de Jesus. Tinha gente dizendo falsas profecias. Você imagina quase 2000 anos depois o que não acontece, gente. Alguém me mandou um vídeo, eu vou ter que falar. Alguém me mandou um vídeo semana passada de um pastor, e eu acho que é a Assembleia de Deus. E esse homem estava numa igreja, e não sei se vocês receberam, mas esse homem ia pregar, e antes dele apareceu um cantor, e o cantor disse que foi no monte, e ele subiu no monte, e ele teve uma revelação. Aí o pregador falou: lá vem. E a revelação é que toda vez que esse cantor fosse cantar, a igreja tinha que ficar em pé e dar 40 pulos. Aí o pregador diz assim: eu fiquei esperando, mas eu achei que a igreja não ia entrar nessa. E dali a pouco ele olhou um irmão do círculo de oração, daquelas do coque. E a irmã está sentada ali, ele falou: ela não vai pular. E ele virou a cara para lá. Quando ele olhou, o cantor mandou a igreja pular. E 1, e 2, e 3. É pior que o polichinelo do Osmar, irmãos. Quem veio no Crente Fitness ontem, Jesus, está doendo tudo. Eu ia pular, mas eu desisto. E o pregador disse que, quando ele olhou no 16, estava lá a irmã do coque pulando. Aí você pensa: que revelação é essa? Não acrescentou nada, não edificou nada, não consolou nada, não exortou nada. E o pior não é o caboclo falar uma loucura dessa aqui na frente. O pior é o povo lá, ó. Vou mandar o Osmar para essa igreja. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, porque apesar da luta, da correria, lá no verso 6, como a gente leu, Jesus Cristo vai dizer: vocês odeiam a obra dos nicolaítas, como eu também odeio.
A gente não tem a certeza do dogmatismo dos nicolaítas, isso se perdeu na história, poucos estudiosos defendem isso ou aquilo. Mas a gente consegue concluir que a doutrina nicolaíta ela era a favor da imoralidade em nome da moralidade. Porque uma das traduções para a palavra Nicolaos é destruidor do povo. E isso se repete na igreja de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. Mas aqui não. Essa igreja de Éfeso ela é pura. Ela trabalha para Jesus Cristo. Ela persevera em meio às perseguições. E ela examina a partir do que ela conhece a sã doutrina de Deus. Precisamos dessa igreja nos dias de hoje, meus irmãos. Nosso pastoreio aqui como equipe é de levar essa igreja a essas mesmas virtudes que Jesus Cristo honra e se agrada. Amém? Temos aqui uma agenda de oração para sexta-feira completa. Uma igreja mais pura. Uma igreja mais serviçal e mais perseverante. Mas aquela igreja era formada de homens e mulheres. E por ser assim, no verso de número 4, o Senhor Jesus Cristo diz: contra você, porém, tenho isto. Jesus entra com uma censura à igreja. Você abandonou o seu primeiro amor. A palavra e a ideia do abandono aqui, meus irmãos, é semelhante a desertar, a deserção. Um soldado que abandona as suas patentes. Nos relacionamentos, a palavra mais próxima do grego aqui é divórcio. Veja que coisa estranha. Uma igreja que trabalha para Jesus, que persevera e que busca a sã doutrina, se divorciou do seu Senhor. Por quê? Porque abandonou o primeiro amor. Eles saíram das alturas da devoção. Era uma igreja que amava, apaixonada por Jesus. Mas agora ela faz as coisas meio que de maneira automática. Você compreende? É uma igreja que faz as coisas agora de maneira meio mecânica. Não põe encantamento na relação com o seu Senhor. Não vislumbra. Nós podemos dizer que o coração dessa igreja, ainda que puro, ela era fiel ao noivo. Ainda que uma igreja perseverante, na prática, no social, ela não desistiu de noivo. Mas aqui no coração, seu coração já não arde de amor pelo noivo como antes. Jesus não se importa apenas com o que nós fazemos, com a doutrina certa e correta que confessamos, ou nem mesmo com a nossa disposição para a vida das pessoas. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Mas Jesus vai dizer que como noivo que deveria ser amado, ele sabe que essa igreja não o ama mais. Ela não fugiu de casa, ela não foi embora fisicamente. Mas o seu coração de noiva se esfriou. Lá em Mateus 24:12, Jesus Cristo já havia profetizado isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Oswaldinho, me dá 2 sinais da volta do Senhor Jesus. Quando eu vejo um pastor no Rio de Janeiro sendo morto, um pastor casado com uma deputada federal, que faz parte da bancada evangélica, sendo morto, vamos dizer assim, muito possivelmente, por uma de suas ovelhas. Eu não sei o que aquele camarada, aquele pastor, fez de tão errado para aquela família, mas nada justifica um nível de esfriamento tão grande. Amados irmãos, eu digo isso com o coração muito sem juízo, mas com muito temor. O amor de muitos já esfriou. Eu tenho visto que irmãos não se sensibilizam com algumas coisas que outrora eram no mínimo escândalo. Motivo da gente dobrar o joelho e chorar diante de Deus. Motivo da gente parar o culto e dizer: Deus tem misericórdia da nossa gente. Tem misericórdia do nosso povo. Não é do ímpio, é do nosso. A igreja de Éfeso outrora teve um amor amadurecido. Quando você pega a carta de Paulo aos Efésios, abre só esse texto para mim, último versículo.
capítulo 6, verso 24. Olha como o pastor conhece as ovelhas, né? Olha o que Paulo fala para aquela igreja de Éfeso, quando ele termina a sua carta. Capítulo 6, verso 24, Paulo diz: a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor o quê, meus irmãos? Com amor o quê? Eterno, em algumas versões, incorruptível. Por que que o apóstolo, algumas décadas antes, está pedindo isso para essa igreja? Porque talvez Paulo percebeu no seu espírito que a marca final da igreja de Éfeso deveria ser amar a Jesus. É bom, é ótimo, é maravilhoso como uma igreja cuida de prostitutas, de criança abandonada, de viciado, de estrangeiro, de imigrante, é lindo. Mas aqui Jesus Cristo vai dizer: igreja que trabalha, igreja que é fiel na doutrina e na prática, igreja que é pura, que não é imoral, não deixe de me amar. Porque, amados, vamos ser honestos, e eu digo isso como homem, a gente vai se envolvendo com as coisas da igreja, a gente vai se envolvendo com as coisas do Senhor, a gente vai se envolvendo com a música, com as letras, com a teologia, com o prédio, com as pessoas. E no meio da obra do Senhor, a gente às vezes se esquece do Senhor da obra. No meio das correrias, pelo que a gente ama na igreja, a gente esquece ou perde o amor pelo Senhor da igreja. Por isso que tem tanta gente hoje, infelizmente, deixando a igreja por qualquer pisão no dedinho do pé. Por isso que tem gente trocando de igreja como se troca de roupa. Por isso que tem gente que vai ficando mais sectarista na sua doutrina, no seu estilo de liturgia, mais do que amar outros irmãos de outras fronteiras eclesiásticas. Perde a sensibilidade de que o amor verdadeiro é a primeira marca numa relação com Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca teve falta de nada, nem de pão, nem de sorrisos, nem de poder. Mas aqui Jesus Cristo abre o seu coração e diz: igreja, eu quero ser amado por você. Eu quero ser amado. Eu amo as suas atitudes para com o próximo, seu serviço, o uso dos seus dons que eu dei para vocês. Mas tem uma coisa que eu quero aquele seu olhar de noiva brilhando por mim. Eu quero aquele primeiro amor de quem não media consequências por mim. 30 anos depois do que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, 30 anos depois do grande pastoreio de Timóteo, das cartas de João, a frieza da falta de amor ao dono da igreja era tremenda. Eu já visitei museus em alguns lugares que a gente viaja e eu converso com aqueles que estão cuidando do museu. Eles estão ali. Se você passar da linha amarela para chegar perto do quadro, ele manda você sair dali. Mas às vezes você pergunta para ele: o que esse quadro representa para o Senhor? Ah, nada. Mas esse quadro é lindo, foi pintado por aquele, por aquela. Ah, mas... Às vezes a gente cuida das coisas detalhinho da igreja. Briga com a família até para chegar no horário. Mas quando se trata de amar Jesus... Não gosta que o irmão do lado converse alto, não gosta que o irmão do lado isso, briga por causa do estacionamento, discorda do pastor por causa daquilo outro. Mas quando fala de amar Jesus Cristo, está longe. É um guardador de museu. É um guardador de museu. A tolerância ao sofrimento pode ser difícil e amarga, se a gente perder o amor por Jesus Cristo. Não sou eu que inventei isso. O próprio Jesus disse: olha, a igreja de Éfeso, vocês perseveram, mas se vocês perderem o amor por mim, vocês vão se tornar masoquista, porque quem gosta de sofrer sem ser amado é masoquista. Tem problema neurológico, psicológico, emocional. E Jesus não quer um grupo de masoquistas. Por isso que ele diz para essa igreja: me ame, volte ao seu primeiro amor. Era uma igreja que tinha conhecimento da doutrina, e é importante ter. Era uma igreja que tinha olhar para as pessoas,
Mas o amor a Cristo Jesus, 1 Coríntios 13:13, é indestrutível. Jesus sabe que no fundo da alma, no fundo do coração, aquela igreja ainda poderia amá-lo. Ele não desistiu daquela igreja, porque o amor nunca perece. O amor é idôneo, indestrutível. Então Jesus Cristo faz o que para essa igreja? Ele dá uma ordem tríplice, meus irmãos. Ele dá uma ordem com 3 desdobramentos. Verso de número 5, Jesus diz de maneira clara à igreja de Éfeso, e a nós por consequência: lembre-se de onde você caiu. 1. Arrependa-se. 2. E pratique as obras que você praticava no princípio. Eu acho lindo o cuidado e o amor do Senhor Jesus, não apenas de dar uma ordem, mas Ele explica a ordem, né? Como é que eu volto para o primeiro amor? Como é que eu volto a amar o noivo? Como é que o meu coração pode voltar a pulsar de paixão, a se entregar? Jesus diz de maneira muito clara: lembre-se, use a seu favor a sua memória. Jesus enfrenta o desamor de uma maneira muito simples, muito prática. Ele diz, olha, e aqui eu coloquei até no seu resumo, né? Lembrar do que Deus fez por nós é diferente de olhar para trás. A mulher do Ló olhou para trás com sedução no seu coração. Jesus Cristo disse que a gente tinha que pôr a mão no arado e não olhar para trás. Isso é uma coisa. Lembrar, que Jesus diz aqui, é diferente. Lembrar aqui é valorizar o que Deus fez por nós, para que a gente estivesse onde a gente estava. Jesus diz, você caiu, lembre-se de onde você caiu. Se alguém caiu é porque estava... Se alguém caiu é porque estava ou em pé ou no alto. Agora, como é que eu fui parar nesse alto? Como é que eu estava em pé? Não foi o amor de Jesus que me pôs em pé? Não foi a graça de Deus que me levou a alguma altura espiritual? Quando Jesus diz, lembre-se da altura que você estava. Seja grato pela graça de Deus que te levou a aprender. Seja grato pelas vitórias que Deus venceu no seu passado. Valorize o quanto o Espírito Santo de Deus trabalhou em você. E aí você estava bem com Deus. Teve um dia que você ouviu o Senhor. Teve um dia que o Senhor se revelou no seu coração. Irmãos, o primeiro passo na estrada do arrependimento é lembrar, Deus já fez muito por mim, aleluia. Eu preciso voltar para aquele nível de intimidade, de amor. Você quer um exemplo dado pelo próprio Jesus? Depois você lê lá em Lucas 15, a parábola do filho, dos 2 filhos, né? Do filho pródigo. Aquele rapaz, ele está num momento ruim da sua vida, e ele se lembra que os trabalhadores do seu pai têm melhor comida do que ele. A memória dele é, a casa do meu pai era boa. Até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Jesus está dizendo, põe a sua memória a seu favor, para que o amor de Deus volte a reinar no seu coração. Segunda coisa, Deus já foi bom, continua sendo bom, Ele vai ser bom. Quem não foi bom, fui eu. E quando a gente reconhece que a gente pisou na bola com Deus, e que a gente precisa, e que a gente deseja, e que a gente se confronta para uma mudança de coração, isso é arrependimento. Arrependimento é voltar as costas literalmente para o pecado, ou para aquilo que me afastou dessa boa lembrança do amor de Deus. Veja, Jesus Cristo não pede uma experiência emocional. Jesus Cristo não pede que você se penitencie pelos seus erros, que você invente um cantinho da disciplina para o seu coração. Jesus Cristo não quer que você ande com a cara de burro de manhã, amargurado, só com a maquiagem borrada, de tanto chorar. Não. Jesus não quer que você se sinta infeliz em relação ao seu pecado no passado. O que Jesus Cristo quer é que você mude de caminho. Você mude de postura. O ano aqui, 92. O lugar, Campinas. Viaduto Miguel Vicente Cury. A data,
dias de carnaval. Estávamos evangelizando no terminal de ônibus do Miguel Vicente Cury, entregando folheto. O baile atrás de nós, no Clube Concórdia, pegando firme. Desce uma moça de um ônibus, seminua, sem nenhum mau julgamento, poderíamos entender que ela iria trabalhar na noite usando o seu corpo. Marinete, Luciana, Patrícia, se achegaram a essa moça, entregaram o folheto, começaram a conversar, impediram que ela chegasse já ali na região do Carnaval de Campinas. Daqui a pouco eu vejo essa moça sentada, chorando, as irmãzinhas ali em cima. A gente que viu começou a fazer uma roda e orar por isso. Daqui a pouco eu vejo essa moça se levantar, abraçar as 3 irmãs, e o mesmo ônibus que ela veio para se prostituir no centro de Campinas, ela subiu para voltar para o seu bairro. Detalhe, era o último ônibus da noite. Se você me perguntar o que é arrependimento, é você voltar no primeiro ônibus para os braços do Pai. É não inventar desculpa, não inventar justificativa, não ficar numa luta emocional. Não é preciso esperar nada. É necessário rejeitar com atitude. Como uma criança que caiu no lamaçal, lembrando do filho pródigo. Ele estava lá já no lamaçal dos porcos. Você já caiu no pecado, o que você vai fazer? Vai ficar sentado olhando para a cara de quem? Esperando o anjo descer? Não, levante-se. Não lameia mais, não rola no pecado, arrependa. O que é arrependimento? É se levantar para a glória de Deus. Pecou, aprendeu o que é errado, aprendeu o que é feio, aprendeu o que ofende a Deus, peça perdão e saia da lama. Ah, mas eu não preciso, não, você não precisa esperar nada, meu querido. Foi como Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. Jesus está dizendo para essa igreja: você já pecou. E uma igreja arrependida é uma igreja que confessa a sua falta de amor, a sua frieza. E aqui, meus irmãos, é necessário dizer, o contrário do amor não é o ódio, é frieza. É indiferença, tanto fez, tanto faz. É achar tudo normal, é achar o pecado normal. Tem nada a ver, pastor, isso que o senhor falou. A frase que a gente mais ouve nos últimos 10 anos, vai falar: irmão, isso aí não está bonito. Ah, pastor, não tem nada a ver. Irmão, isso aí não condiz com essa... Ah, nada a ver. Esse nada a ver saiu do inferno. Eu tenho certeza que algum demônio escreveu nada a ver. É verdade esse bilhete. E mandou. E o povão abraçou. Porque ninguém quer ser repreendido, ninguém quer reconhecer pecado. Infelizmente. E aí não tem arrependimento. E uma igreja indiferente, ela vem de domingo, ela senta, tá, mas me deixa aqui no meu cantinho, ela é fria. Agora, se ela se arrepende conscientemente, busca se renovar, ela retorna. Por isso que Jesus Cristo diz isso, não é o Oswaldinho que está inventando, irmãos. Olha para o verso 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava quando? No princípio. Volta a fazer o que você fazia para a glória de Jesus. Amém. Não tem que esperar nada. Volta a fazer o que você sabe que tem que praticar. Volta para o cantinho da oração. Volta a acordar na madrugada. Volta a jejuar para Jesus. Volta a ler livros dos cristãos. Volta a sair de alguns canais de TV. Volta ao primeiro amor. É simples assim. Não tem que ninguém te explicar. Pela graça de Deus que já havia na sua vida, que já havia na sua cabeça, não é preciso esperar algo novo. As obras de amor precisam ser as mesmas antes do esfriamento. Haverá um novo vigor, uma nova singeleza, e eu digo, irmãos, até uma alegre perseverança diante das mesmas provações. Você vai estar mais atento para aquelas falhas que você cometeu. Você vai estar mais atento para os maus comportamentos, porque você já aprendeu com os teus erros, com a tua frieza, com a tua indiferença. O amor, quando a gente busca voltar a amar Jesus, o amor faz com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Gente que às vezes passou por um divórcio, viu como é duro ser duro de coração, às vezes num segundo relacionamento vai bem melhor. É mais humilde, mais quebrantado.
Mas precisava sofrer. Eu nunca conversei em 25 anos de ministério com alguém que se divorciou e falou, não, foi bom, foi gostoso, foi uma delícia. Não, dói. Dói. E depois para consertar dói mais ainda. Por isso Jesus Cristo diz, volte às práticas do primeiro amor. Volte àquele tempo com a palavra, aquele tempo em oração. Pode ser aquele coração de ovelha, sensível, obediente. Jesus adverte essa igreja, você pode me ouvir. Agora ele diz, se você não se arrepender, segunda parte do verso 5. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus está dizendo, igreja de Éfeso, igreja futura, igreja brasileira, você confia muito em algumas coisas suas. Você acha que o brilho da sua igreja é o coral? Você acha que o brilho da sua igreja é o louvor? Você acha que o brilho, que a segurança da igreja é ter um monte de membros estudiosos, é ter um monte de membros da igreja que sejam doutores, mestres, é ter alguns empresários? Não, nada disso é a segurança de uma igreja. E a igreja de Éfeso descobriu isso. Que ela só estaria, olha o que eu vou dizer, brilhando para Jesus, se ela realmente amasse a Jesus. O Senhor Jesus não nos colocou nessa terra como luz do... Agora ele está dizendo para a igreja de Éfeso, eu virei a você, igreja, mas se você não se arrepender, se você não entender que eu sou a sua fonte de segurança, você não vai conseguir brilhar. Eu vou remover, palavras do Senhor Jesus, do seu lugar o seu candeeiro. Essa igreja, meus irmãos, ela é ao mesmo tempo igreja de Jesus com I maiúsculo, aquela igreja eterna, gloriosa, salva, redimida, mas ela é também igreja de I minúsculo. O que eu quero dizer com I minúsculo? Igreja local, que ainda está lutando. Ela não é só gloriosa, ela é militante. Ela ainda é igreja de gente que não é gloriosa, de gente defeituosa, imperfeita, que tem que obedecer ao seu Senhor, para que desfrute das coroas e dos privilégios. A igreja com I minúsculo é constantemente julgada pelo seu Senhor. Meu tempo avançou, mas eu diria para vocês, eu conheci igrejas que confiavam no seu saldo bancário, e eram por isso arrogantes. Veio o plano Collor, quem se lembra do plano Collor? Tirou poupança de meio mundo. O que teve de igreja desesperada com aquele bendito plano, porque achava que ela já tinha bastante dinheiro. Conheci igrejas que se baseavam na personalidade de 1 ou 2 líderes, e na sua infinita misericórdia e soberania, Deus chamou esses líderes para a sua glória. Quando Jesus Cristo não é a nossa única segurança de sermos igreja de Jesus, amados, Deus de vez em quando nos dá um presta atenção, para que a gente volte a amá-lo, para que a gente se arrependa, para que a gente volte às primeiras obras de amor. Jesus Cristo está dizendo de muito claro, olha, se vocês me ouvirem, verso de número 7, aquele que tem ouvidas, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Diga glória a Deus. Falou em comer, o glória a Deus do Guilherme chegou aqui. Ele está lá. Jesus Cristo fala, olha, para e arrepende. Mas quando você se arrepender, você vai entender que o que vai determinar a sua vitória é a obediência. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê? Ouvir que eu tenho que me arrepender. Ouvir que eu tenho que voltar ao primeiro amor. Ouvir que eu preciso voltar às práticas das primeiras obras. É isso que eu preciso ouvir. E eu não preciso ficar discutindo com ninguém. Eu sei o que Deus já fez por mim antes de eu cair. Eu sei onde eu estava com Deus antes de eu cair. Eu sei o que Deus tem de precioso para a minha vida, para a minha história, para a minha comunidade, para a minha igreja, antes de eu cair. E se eu agora obedecer, Deus pode resgatar seus privilégios, sua graça. Mas eu acho lindo, porque quem obedece às palavras da carta,
segundo Jesus Cristo, é vencedor sobre todo o mal, sobre todos os conflitos que vai enfrentar. E aí o Senhor Jesus é maravilhoso. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus está dizendo, vocês vão sair desse buraco que vocês caíram por falta de amor, e vocês vão para um plano soberanamente bom. A árvore do Éden era só de conhecimento do bem e do mal. A árvore do paraíso de Deus, ela é a árvore da vida. Uma árvore plena, que lá no capítulo 22, verso 2 do Apocalipse, diz que vai curar todas as nações. Quando fala de cura de nações, eu vejo um plano de Deus que tira todas as nossas diferenças. Tudo aquilo que a gente acha esquisito no outro, no céu nós vamos achar lindo e maravilhoso, porque vai curar os nossos estigmas, os nossos rótulos, as nossas maldades, os nossos preconceitos, por mais pequenos, por menores que eles sejam. A base da vida, João 17, na oração sacerdotal, verso 3, Jesus diz, a vida eterna é conhecer o Pai e a Jesus Cristo que foi enviado. A vida eterna é esse relacionamento de amor com Jesus. Não adianta você querer ir para o céu, tentar amar Jesus. Você não começou a amar aqui, querido, não é lá que você vai terminar de amar. Você tem que começar a amar Jesus Cristo aqui. A base da vida é que sirvamos a Deus, combatamos o bom combate por causa do nosso amor por Ele, perseveremos na sã doutrina como noiva fiel, mas tenhamos um amor que não se troca por nada. Temos um amor que seja continuamente apaixonado, devoto, entregue aos pés de Cristo Jesus. E se a gente cair no meio do caminho, Oswaldinho, a gente vai se lembrar de onde caiu, vai se arrepender e vai retornar às práticas do primeiro amor. Esse é o princípio da igreja: amor e a Cristo Jesus acima de tudo. Perdeu o amor, perdeu o brilho. Existem várias maneiras de se interpretar o Apocalipse. Várias maneiras de olhar para a igreja de Éfeso e ver como ela se desdobrou na história. É possível isso? Também é possível. Homens sérios de Deus fizeram essa análise. Mas hoje à noite, eu quero me preocupar com essa igreja de I minúsculo. Hoje à noite eu quero me preocupar com essa igreja que nós lutamos para pastorear. Hoje à noite eu quero pensar que antes da gente chegar na quarta-feira que vem para estudarmos a igreja de Esmirna, o meu amor por Jesus Cristo tem que ser maior hoje do que ele foi ontem. E quarta-feira eu tenho que chegar aqui amando mais Jesus do que eu amei semana passada. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te alcance onde tiver a sua falha, a sua limitação, onde o seu amor esfriou, onde você entrou em dúvida, onde antes mesmo de se desviar, talvez a frieza já chegou perto da sua história. Amado Deus e Pai, tudo indica que nós somos a igreja da última hora. Tudo indica que nós somos a igreja que terá a misericórdia e o privilégio de ver o Senhor, de ouvir o toque do anjo, de ouvir aquela trombeta que vai recolher toda a luta, toda a lágrima, toda a aflição. E Pai, obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa honra. Mas nós queremos ser encontrados quando o Senhor voltar, como gente que tem frutos, como gente que trabalhou para a Tua glória, como gente que transpirou e usou da vida para a Tua honra, para acudir os que ninguém acode, para socorrer os que ninguém socorre, para amar os que não são amados, para fortalecer os que estão caídos. Gente que guardou cada tio, cada i da Tua palavra como regra de amor e vida, como regra de conciliação e reconciliação. Queremos viver a palavra viva do Senhor na sã doutrina, mesmo que um anjo do céu nos diga outra coisa. Queremos permanecer fiéis ao Teu legado e à Tua graça. Mas Deus amado, nada disso vai ter sentido e valor se como igreja de 2019 nós não formos igreja que Te ama, Jesus.
Nós fomos igreja que se importa com o que o Senhor se importa. Igreja que dá espaço, que dá vazão às tuas palavras. Igreja que busca ser cheia do Espírito para reproduzir a tua doçura. Igreja que busca ser cheia do Espírito para reproduzir a tua amabilidade. Igreja que pode olhar para o Senhor e te louvar. Desde o fato de estarmos vivos no dia de hoje. O fato de termos trabalhado. O fato de termos sido confrontados pelo nosso amor a Ti. O fato de às vezes ter um amigo de bairro, de trabalho, que achou estranha a nossa fé, ou um familiar que nos confrontou porque a gente veio para a igreja hoje à noite. Não importa, Jesus, não importa. Tudo isso é prova de que temos realmente dado espaço e vazão para que o Teu Espírito continue a nos encher. Não importa se chegamos ao fim dessa noite cansados, sobrecarregados, com dúvidas sobre o amanhã, mas a gente veio para esse altar dizer: seja o Senhor o amor da nossa vida, seja o Senhor o amado da nossa alma. Seja o Senhor aquele a quem nós queremos nos derramar aos Teus pés e entregar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, a cada dia, para que o Senhor nos cure a cada dia de nós mesmos, da nossa frieza, da nossa indiferença, do nosso ódio pelo diferente, do nosso ódio pelo esquisito, do nosso ódio por aquilo que o Senhor não odeia. Ensina, Jesus, a sermos uma igreja que ama o que o Senhor ama e apenas não concorde e seja intolerante, mais do que não apenas concordar, odiar aquilo que o Senhor odeia. Uma igreja que é sal e uma igreja que é luz, porque descobriu a Tua luz. Uma igreja que faz diferença e está apaixonada pelo Senhor a cada dia, como noiva por um noivo lindo que o Senhor é, como noiva por um noivo fiel como o Senhor é, como noiva por um noivo bom como o Senhor é bom. Uma igreja que esteja com a sua lâmpada cheia, aguardando a Tua volta, simplesmente para um dia poder olhar nos Seus olhos, nosso Senhor, e dizer: nós Te amamos, Jesus. Graças Te damos por todo o Seu sacrifício, por toda a Sua entrega, por toda a Sua compaixão, por nos remir a nossa vida, por nos redimir dos nossos pecados, e podermos dizer nos Seus olhos: nós Te amamos, Jesus. Bendito seja o Teu nome hoje e sempre. Renova Teu povo nessa noite. Renova cada lar aqui representado. Que possamos ainda nesse restinho de semana, Jesus, expressar o Seu amor sobre todos aqueles que estiverem no nosso caminho. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora, redentora, santificadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, reunido aqui em Americana e em todo o estado de São Paulo e pelo mundo afora, aguardando a vinda do Seu noivo amado, até aquele dia bendito onde não mais nos separaremos, para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Tenha uma boa noite, o Senhor te fortaleça,